No vídeo de hoje, eu quero te mostrar o passo a passo de como você pode analisar uma ação rapidamente para saber se está atrativa, se compensa ou não comprar e você vai caminhar com suas próprias pernas. Primeiro de tudo, você vai identificar qual tipo de ação e de qual segmento que você quer analisar para poder comprar. Então, na minha carteira, eu posso fazer uma simples análise de qual ação que falta, qual segmento, para poder identificar a melhor ação que está disponível naquele momento. Uma recente ação que eu adicionei foi Indústrias Home. Então eu quero focar em Small Caps, quero uma ação que cresce e que também paga dividendo. Esse foi o meu requisito, então se adequou no primeiro passo. Claro, tem muitos outros ainda pela frente. Caso você queira encontrar outros tipos de ações, você pode aqui no Investidor 10 clicar em ações, tem aqui todos os segmentos, ou então por setores, por ranking de ações, seja maiores dividendos, o que eu não recomendo porque dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Maiores ROIs, indicador de eficiência, também tem listas de Small Caps. Como eu quero um grande foco na minha carteira em Small Caps, então eu acabo olhando mais esse índice. E pegando as Indústrias Home, que foi a ação que eu escolhi para adicionar na minha carteira, como que eu iria analisar ela para saber se compensa ou não? Primeiro de tudo, esquece olhar PL e PVP isoladamente. O que você tem que entender é que sempre quando você vai comparar o indicador, você usa ou a média histórica ou então a comparação do segmento. Porque não tem lógica como que você vai saber se o PL está bom ou está ruim simplesmente olhando para ele. Você tem que ter um meio de comparação. O que eu gosto de analisar também é a sua rentabilidade passada. Claro que não é garantia de rentabilidade futura, mas se é uma empresa que gera valor para o acionista, ela tende a dar uma boa rentabilidade. Então em 10 anos, ela rendeu 565%. É excelente. Aqui embaixo, começando com o preço sobre lucro, está em quase 6 vezes. Então o que isso indica? Comparado ao preço da ação de hoje e o seu lucro, a ação é negociada a quase 5,8 vezes. Então, por exemplo, se ela lucra 100 milhões por ano, ela é negociada a 580 milhões. Como vocês podem observar nos últimos anos, ela girou nessa média. Em 2019, quando a bolsa estava muito cara, chegou a 7,27. Então hoje, digamos que está bem próximo da sua média. O seu preço sobre seu valor patrimonial indica se tem desconto. Então, se o seu patrimônio custa 100 milhões e ela for negociada uma vez e meio, ela terá 50% de ganho de capital comparado ao seu patrimônio, até porque o mercado está disposto a pagar mais caro. Esse indicador vai depender da sua média histórica do segmento. Então, se você for comparar nos últimos anos, o seu preço sobre valor patrimonial vem caindo, o que indica certo desconto. Sua média é 0,77 por causa dos anos anteriores. Em 2015 e 2016 ela chegou a dar prejuízo, então acabou afetando muito a sua média. Mas depois de 2019 teve uma reestruturação. Então, comparado aos últimos 4 anos, ela está bem descontada. A sua margem líquida de lucro está em 14,5%, então é uma margem boa. Geralmente empresas que têm margem muito apertada, 2%, 3%, 4%, elas são muito voláteis porque qualquer oscilação pode afetar a empresa e acabar dando prejuízo, como é o caso de varejo. Um ponto que eu gosto de analisar é o payout. Se a empresa tiver um payout muito alto e não estiver negociada num preço sobre lucro muito alto também, e mesmo assim ela não pagar um bom dividendo, é sinal que é muito difícil ela elevar esse dividendo. Até porque pense comigo, se ela já está distribuindo todo o seu lucro praticamente, o payout indica a porcentagem de distribuição do seu lucro em forma de dividendos. E mesmo assim ela não paga um bom dividendo, é sinal que para ela poder crescer o seu dividendo pago, ela precisa lucrar muito, mas muito mais. Salvo engano, quando as empresas são negociadas por um PL muito alto, ou seja, preço sobre lucro, aí o dividendo acaba ficando insignificante comparado ao seu preço de mercado. Então hoje o seu payout gira em torno de 40%. Estava 51% atualmente, chegou a pagar 78%. É um bom payout, ela consegue crescer e ao mesmo tempo pagar um bom dividendo. O seu EV sobre EBITDA basicamente é o Enterprise Valuation, ou seja, o valor da empresa comparado ao seu EBITDA. O que é esse EBITDA? Basicamente é o lucro nos impostos, juros e depreciações. Indica a geração de caixa. Então está em 5,6 vezes. Se você for comparar os últimos anos, está em torno da média, sendo que em 2020 e 2019 estava mais de 8 vezes. É interessante você analisar esse indicador quando a empresa tem uma dívida mais alta, que é o caso da Home, é alta, mas é bem controlada, 1,7 vezes seu EBITDA. Então acima de 3, 4 vezes já fica complicado, fica a dívida bem alta, por enquanto está aceitável.
O seu ROI, esse é um dos principais indicadores, é o retorno sobre o patrimônio líquido, então vai medir a eficiência da empresa. Se ela tem um ROI muito baixo, é sinal que ela não está rentabilizando tão bem o seu patrimônio. Então hoje está em 17%, é um bom ROI. Acima de 10% já é aceitável. Se você for observar, desde 2020 está decaindo o seu ROI, mas a sua média é quase 11%. Então ainda é um bom ROI e ela está em recuperação, já que 2020 teve um resultado bem mais fraco. O seu ROIC é o retorno sobre o capital investido. Também é melhor analisar com base a sua dívida, porque dívida vira capital. Então está em 10,15%, acima de 10% também é excelente. A sua liquidez corrente, ou seja, é a capacidade que ela tem de pagar suas dívidas, de liquidar elas, é 2,3 vezes. Então dá bastante segurança para quem investe, acima de uma vez já está suficiente. Claro, quanto mais melhor. O seu CAGR de lucros, o que é isso? Basicamente, é o crescimento médio em 5 anos, que está em 9,11%. É um bom crescimento, mas o que você tem que entender é que se você analisa uma empresa muito grande, ela não tem como crescer 15, 20% de lucro por ano. Ela não tem mais tanto potencial de crescimento. Pode crescer 4%, 5%, 8%. Então vai depender de como está a empresa, do cenário que a empresa é localizada. Um ponto que eu gosto de observar é a empresa nunca deu prejuízo. A Home já deu prejuízo, mas ela passou por uma reestruturação e já faz vários anos. Claro, se você compra uma empresa que deu prejuízo recentemente, eu ficaria de fora. Até porque a empresa tem que apresentar sinal de melhora, reestruturação, porque uma empresa dar prejuízo no ano inteiro é muito sério. Eu também gosto de entrar com empresas com mais de 5 anos de bolsa. Claro que tem casos de empresas boas recentes, como é o caso de Caixa Seguridade, mas no geral já é bom ser uma empresa consolidada. Um ROI também acima de 10%, assim, ela tem um crescimento maior, já que ela rentabiliza muito bem o seu patrimônio, uma liquidez acima de 2 milhões por dia, ou seja, você consegue vender e comprar sem problema nenhum. Ela tem que apresentar crescimento de receita, também é um bom indicador. Às vezes a empresa não cresce lucro, porque a margem cai, porque o custo de produção fica mais alto, mas o crescimento de receita mede o volume de venda, se a empresa está crescendo também, a quantidade que ela está vendendo. Então tem diversos fundamentos para você analisar, não é só em si o lucro. A empresa tem, nos últimos 5 anos, ou no caso 20 trimestres, lucro, então faz bastante tempo que ela já deu prejuízo. Ela precisa pagar mais de 5%, esse critério na verdade vai da sua escolha, de dividendos nos últimos 5 anos, então já passou nesse requisito. Ter uma dívida menor do que o seu patrimônio é interessante, porque uma empresa que tem uma dívida bem alta, geralmente ela corta dividendos para poder primeiro quitar a sua dívida. Não tem lógica ela distribuir um bom dividendo, sendo que ela está toda endividada. Claro que tem exceções, uma ou outra empresa consegue ao mesmo tempo que quitar a sua dívida também pagar um bom dividendo, que é o caso da Taesa. Outro ponto, claro, um dos mais importantes, é olhar o histórico de dividendos. Hoje está em 7,28, a média é 8,16, porque 2020 ela pagou um dividendo de 17%, 2018 10%, 2019 7,4%, 2021 já foi mais fraco, 4,3%, 2022 praticamente 6% e 2023 7,28%. Então é uma empresa que desde 2018 paga um dividendo aceitável. Sobre seus dividendos, como você pode observar, ela paga muitas vezes no ano, pagou no mês 2, no mês 4, outro dividendo no mês 4, outro no mês 6, no mês 9, no mês 12. Então eu gosto de empresas com um bom fluxo de pagamentos. Pense comigo, eu estou comprando uma small cap, uma ação pequena, então teoricamente ela tem mais potencial de ganho, mas também tem mais risco. Se ela é uma empresa que cresce e ao mesmo tempo paga um bom dividendo, que é esse o caso, se eu recebo 10% por ano, por exemplo, e eu vou reinvestir em outra empresa que está barata também, então eu vou diluindo o meu risco, porque se acontecer alguma coisa com essa empresa daqui 3, 4 ou 5 anos, eu vou ter ganho bastante dividendo e eu vou reinvestir em outra empresa. Assim, basicamente o dinheiro está retornando para o meu bolso e eu ainda tenho as ações da Home. Mas claro, não é o caso. Ou já está barata, abaixo do preço teto, já vou adiantando. Então eu poderia continuar aportando. Então é importante você escolher ações que pagam um bom dividendo se você acha que a ação tem um risco maior. Porque assim você vai liquidando seu potencial prejuízo. Porque se a ação chega a cair futuramente, você já recebeu bastante dividendo e a posição praticamente se pagou. O lucro em 2019 foi 129 milhões. 2020 174, 2021 204, 2022 216, então a empresa está crescendo o lucro desde 2019, um ponto muito positivo. Eu também gosto de comparar a rentabilidade da empresa com o Ibovespa, o CDI e o IPCA. O Ibovespa é composto pelas empresas mais famosas da bolsa, o CDI é a taxa básica de juros, é atrelada à Selic,
e o IPCA é o índice de inflação. Então, Home rendeu 319% nesse período de 5 anos, o Ibovespa 45%, CDI 43% e o IPCA 32%. Então, ela ganhou de todos com uma diferença enorme. Claro que não é garantia que vai continuar rendendo isso, mas se gerou valor para o acionista, performou muito bem, é um ponto positivo. Você também pode observar o ano de estreia na bolsa, então ela estreou em 1971, já é bem antiga. Ela foi criada em 1938, então logo ela faz 100 anos. É uma empresa já bem consolidada e tem quase 1.600 funcionários. Se você não conhece a empresa, você consegue observar como funciona a empresa, onde é localizada, que ano que foi fundada, como que ela atua. Então é interessante você saber como funciona a empresa que você está investindo. Aqui tem todas as informações. Um ponto também que eu gosto de observar é o valuation da empresa, o seu valor de mercado. Hoje ela vale 1,16 bilhão. Então eu procuro empresas um pouco menores para ter um potencial de crescimento maior. Mas claro, eu também tenho grande parte na minha carteira em empresas já consolidadas para receber um bom dividendo. Assim, eu faço o rebalanceamento. Um pouco de crescimento com o dividendo e também um pouco mais de perenidade através dos dividendos mais constantes. Então, uma empresa que não tem nem 2 bilhões de valor de mercado é uma empresa bem pequena ainda. Aqui a parte interessante, receita e lucro. Em 2016 ela deu prejuízo, então foi este ano que ela acabou dando um prejuízo, já faz mais de 8 anos. Então, o prejuízo passado, ela foi reestruturada e como você pode observar de 2017 até agora, a linha de lucro vem crescendo. Então, um ponto muito positivo, sendo que sua receita também vem crescendo fortemente. Então, receita e lucro crescendo, um ponto de destaque que é muito favorável. Outro ponto também que é indispensável é você comparar o lucro da ação com a cotação. Então hoje não há uma distorção de mercado, praticamente se igualaram. Antes a cotação, que é essa linha marrom, estava acima do seu lucro. Então o ideal é você comprar quando o lucro ou pelo menos está igualado com a cotação ou está acima. Assim você não paga caro. Claro que há exceções quando é mal precificado aqui no site, mas geralmente o preço da ação acompanha o seu lucro. Se o lucro desaba ou então a empresa dá prejuízo, a cotação também desaba. Aqui você consegue observar também os resultados. É interessante você olhar por categoria. Assim você vê, por exemplo, o EBITDA. Ele vem crescendo fortemente. Como você pode observar, em 2018 era 79 milhões. Hoje, em 2022, já chegou a 321 milhões. Então, um crescimento muito grande e marca a geração de caixa da empresa. Mesma coisa com o seu lucro. Era 84 milhões. Em 2022 chegou a 216, então está crescendo também. Os seus custos também é interessante observar, assim como o lucro cresce, os custos também vão crescer juntos. Então aqui você consegue desmiuçar e ir entendendo se está crescendo, se tem bons indicadores e se tem uma boa perspectiva. O patrimônio também é interessante, também vem crescendo, sua receita e seu lucro também, então está tudo alinhado. Agora pessoal, para você ter acesso aos resultados das empresas e também aos seus comunicados, fatos relevantes, você digita o nome da ação, no caso Home, e coloca a sigla RI na frente, Relações com Investidores. Aí você abre o primeiro site e aqui tem o central de resultados, que eu clico aqui, eu vou direto para ele. E o interessante é você pelo menos analisar este material aqui, esse nome bem difícil de pronunciar. Você pode pegar o do último trimestre, no caso do terceiro. Outro ponto interessante é que o free float, ou seja, a quantidade de ações disponíveis no mercado é 50%. Ou seja, dá uma soberania maior do mercado. Assim não fica na mão de poucos controladores. Então você também consegue ler a mensagem da administração. Eles comentam os pontos positivos, os pontos de melhora, os pontos de atenção. É bem importante também. O EBITDA ajustado no terceiro trimestre foi de 32,9 milhões. Teve uma margem de 12,1%. Teve um crescimento de pedidos de máquina de 26,9%. Claro, nos 3 primeiros meses de 2023. Isso comparado a 2022. Então, seu resultado líquido no terceiro trimestre de 2022 ele foi 64 milhões. No terceiro trimestre de 2023 foi 44,4 milhões. Já no segundo trimestre foi 32,6. Então, teve um crescimento comparado ao segundo trimestre de 2023, mas uma queda de 31% comparado ao terceiro trimestre de 2022. A Home em especial, se você for analisar trimestre por trimestre, geralmente os dois últimos, no caso o terceiro e o quarto, tendem a ser melhor que o primeiro e o segundo. Isso é muito importante porque é geralmente quando a economia está aquecida, então cada segmento tem suas peculiaridades. Você tem que identificar e saber analisar. O seu EBITDA também caiu 39%, seu EBITDA ajustado menos 60%. Então esse terceiro trimestre foi bem decepcionante para a Home. Esperamos agora que no quarto trimestre ela se recupere e apresente um bom lucro líquido, o que é o esperado, já que
Geralmente o último trimestre do ano é um dos melhores. Isso para esse segmento. Um ponto muito interessante para essa empresa e esse segmento é o índice de confiança do empresário industrial. Então isso movimenta seus pedidos, suas demandas. Então acabou caindo consideravelmente desde outubro de 2022, o que afeta os seus resultados. Então o mercado também, quando está aquecido, quando está retraído, impacta diretamente. Assim como, por exemplo, se você pega uma BB Seguridade, empresa de seguros rurais, quando o setor está em crise, quando o agro está passando por perrengue, o lucro também é afetado da seguradora, já que a demanda cai, sua receita cai e uma coisa puxa a outra. Então, basicamente, essa é uma análise bem superficial, bem fácil de fazer. Analise indicadores, analise o material disponibilizado pela empresa. Com o tempo, você vai se familiarizando com o que é apresentado aqui e você vai se aprofundando mais. Então, vamos projetar o lucro para o quarto trimestre. Você pode projetar de acordo com seus estimativos, se é mais conservadora, se é mais arrojada. Então vamos fazer o seguinte, o resultado líquido nos primeiros 9 meses de 2023 foi 113 milhões, sendo que ela teve agora no terceiro trimestre de 2023 44,4 milhões. Vamos estipular o mesmo terceiro trimestre para o quarto, sendo que a tendência é ser um pouco melhor, mas pé no chão. Então somando 113 milhões com mais 44,4 milhões de reais, chegaríamos em 157 milhões de lucro líquido. Agora nós vamos para o payout, que está em torno de 40% a 50%. Vamos estipular como está o atual e como aconteceu em 2021 de 50%. 2022 foi bem mais abaixo. Chegaríamos em 78 milhões de lucro distribuído para os acionistas. Agora vem a parte de encontrar o total de ações. É só você dividir por esse número aqui. Chegaríamos em 88 centavos para o próximo ano de dividendos. Agora entra a parte de você dividir pelo dividendo mínimo esperado. No meu caso é 6%, aquela taxa mínima de desconto. Por esse teto seria 14,80. Eu tiro 80 centavos de margem de segurança, fica R$14. Então eu poderia comprar. Se você dividir R$14 por 13, praticamente que é o preço de hoje, e multiplicar por 100, chegaria em 107. Aí você tira 100 para chegar na porcentagem, teria 7,6% de margem de segurança. Então até chegar a R$14 eu poderia comprar de acordo com minha estimativa. Lembrando, pessoal, que essa é uma análise bem superficial, bem rápida. É uma análise só para você entender como está a empresa, os cenários futuros. Claro, aí você pode desmiuçar os resultados divulgados pela empresa, procurar vídeos no YouTube do que as pessoas estão falando, notícias na internet. É só você digitar Home 3, vir aqui em notícias. No caso, você digita qualquer empresa que você quiser e vai aparecer as notícias que compõem a sigla da empresa. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso à planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.